nós vamos falar então sobre a rúbrica de lazer. Eu estou aqui a preparar isto, estava muito mal preparado, estão a ver, não é? Eu estava na última folha e queria esta, que é mais bonita logo para começar. É interessante que eu fui preparar este. Isto não tem nada a ver, mas pronto, eu achei tão giro que tenho que falar. É que este keynote que eu preparei já vinha com esta foto e por acaso é do Algarve. É uma praia do Algarve que eu achei muito interessante e deixei ficar para toda a gente saber que eu sou um conhecedor de praias do Algarve. Não, estou a brincar. Mas temos então aqui a Catarina e a Érica, muito bem-vindas mais uma vez. Obrigada. Hoje vamos falar acerca, como eu disse, de turismo em Portugal e alojamento local. Catarina mudou de rúbrica Pois, fashion. é assim, rubrica fashion, os temas acabam por ser sempre rolar, à procura de temas que vão dar sempre ao mesmo, então achei que agora era giro falar assim de Claro, outra coisa. claro que sim. Eu achei muito interessante, também porque a Catarina também sabe um pouco sobre aquilo que vamos falar e as pessoas já vão entender o que é que eu quero dizer. Ah, motivos, Érica, para nós visitarmos Portugal. A Érica está a estudar, pode-se apresentar já agora. Sou a Érica Carreira, tenho 18 anos e neste momento estou a terminar o 12º ano do curso de Operações Turísticas, que é parecido com o turismo. Motivos para visitar Portugal? Há muitos, porque Portugal tem muitas coisas para visitar, nomeadamente as praias requintas que nós temos, a nossa gastronomia e o nosso típico vinho também, mais conhecido o vinho do Porto também. Temos também os nossos monumentos, os museus. Acho que tudo isso é motivo para visitar o Portugal. O turismo hoje acaba por não só estar naqueles centros, porque antigamente era muito comum a pessoa pensar em turismo em Portugal, pensava logo automaticamente Algarve, né, por causa das praias, etc. Exato. Mas hoje as pessoas responsáveis pelo turismo, não sei quem são propriamente, mas elas conseguiram espalhar um pouco por todo o país e dinamizar um bocadinho o turismo, turismo rural, etc. Tem tantas formas de cativar as pessoas de fora, não é? E isso é uma das coisas, com certeza, que a Érica está a estudar. Sim. Temos as nossas aldeias de Portugal também lindíssimas. Por exemplo, Piódão, as típicas casas de pedra também maravilhosas. Sim. A Catarina, o conhecimento acerca desse. A gente vamos falar um bocadinho acerca do alojamento local. Se calhar muita gente não sabe. Mas antes de entrarmos aí, eu gostava de também conhecer um bocadinho daquilo que a Catarina tem para dizer acerca do turismo em Portugal. Isto porque é muito comum, às vezes, eu ir para fora ou visitar um outro país, não é assim todos os dias, mas quando vou, a pessoa vai numa praia qualquer e diz, ai, tão lindo e tal. E eu assim, em Portugal tem praia melhor que esta. E é raro o lugar onde eu digo que realmente em Portugal isto não conheço. Mas nós temos um bocadinho de tudo aqui. Eu acho que é mesmo por isso é que o Portugal está na moda, não é? E os turistas estão a fluir a Portugal assim de uma forma alucinante, porque realmente o nosso país oferece tudo isso, que é as boas praias, o bom clima também, que é muito procurado É muito pelo moderado, clima. não é? Exatamente, e vê-se muito em todo o lado as casas a transformarem-se para oferecerem ao turismo, os próprios bares em Lisboa, não é? Tudo está muito transformado para o turismo. Se calhar, não sei se é muito bom, se é muito mau, mas isto é certo que os estrangeiros gostam de vir cá e lhes atrai tudo Eu acho isso. que, assim, se for moderado, eu acho que é bom, porque eu, por exemplo, eu tenho conhecimento de alguns países que já estão a pôr algumas restrições a nível, por exemplo, nomeadamente a Grécia, já não me lembro, alguns países Espanha. muito exóticos que já estão a pôr algumas restrições na quantidade de pessoas que podem, porque já estão demais e a destruir o meio ambiente e animais, muitas coisas assim. Mas eu acho que só tem mais valias quando esse negócio é bem explorado, não é? Porque nós temos coisas tão bonitas cá em Portugal. Eu sou do Barreiro e eu adoro as praias da Arrábida, é uma coisa que eu gosto muito mesmo, apesar de ser um bocado de água fria, mas pronto. Para mim são as minhas praias preferidas. E eu sempre me fez confusão como é que ninguém consegue explorar mais aquilo a nível turístico, não é?
está uma coisa tão fechada, num lugar tão bonito, e a única que consegue explorar é realmente uma cimenteira que lá anda, é quem explora aquilo. Não, mas é isso mesmo. Acho que muitos sítios, não é, que estavam esquecidos e perdidos estão a ser transformados e estão a ser fazendo que haja uma atração, não só ao turismo, mas os próprios portugueses também vão agora para outros sítios. Alguns sites, inclusive, que eu estive a ver para prepararmos também esta rúbrica e eu não ficar assim, não fazer má figura aqui à vossa frente, quando vocês falarem de qualquer coisa. Mas eu vi que a maioria das coisas que cativa os estrangeiros são as praias, gastronomia, os hotéis, aldeias, vilas e cidades, aquilo que a Erika ainda há pouco falava, no interior, não é? E, claro, as maravilhas naturais, aquela casa que fazia referência, que eu achei muito interessante também. Eu acho que são coisas que realmente, eu pus aqui até algumas fotos, que a gente vê as fotos e parece que é um outro país, parece que não tem nada a ver connosco, mas são coisas mesmo muito bonitas. Se a maioria das pessoas olhar para aqui nem faz ideia que isto é Portugal, pensa que é algum sítio não sei de onde, na realidade é Madeira, os Açores, aqui o continente, mas tem coisas que a maioria das pessoas não sabe, como por exemplo os prémios que foram ganhos. Na Érica está muito a par disso. Exato, Portugal já ganhou vários prémios e 2 consecutivos, o melhor destino turístico e o melhor destino europeu também. Madeira também ganhou o melhor destino insular, Lisboa ganhou o melhor destino City Break e também temos o nosso... Para quem não sabe o que é isso do City Break? São os nossos autocarros também e faz parte também de aqueles turistas que vêm às cidades de Lisboa ou Porto e que ficam um fim de semana, por exemplo. Só assim um momentozinho para relaxar, não é? Exato. E temos também a agência que foi realmente que organiza todo esse do turismo, né? Representa o turismo em Portugal, foi também galardoado com o melhor organismo oficial do turismo, assim como o site oficial, sim, visiteportugal.com, exato. E isto para nós, se calhar a maioria das pessoas nem dá muito valor a isso, mas isso traz muita exposição no exterior. Exato. Que tipo de experiência como estudante, digamos assim, é que a Érica já tem neste sentido? Já vocês começam, só estudam, só têm conhecimento teórico, digamos assim? Não, ou também fazemos muita prática. Fizemos visitas ao aeroporto, cidade de Lisboa, saímos também para o Porto, fazemos várias visitas para reconhecer os locais típicos de Portugal, sim. Aquilo que vão estudando, vão depois vendo, sim. Pelo menos em Portugal fica mais fácil. Sim, exato. Agora vamos entrar num assunto, se calhar aquele que mais vamos falar durante esta rubrica, que se calhar a maioria das pessoas não sabe, o que é o alojamento local. O que é alojamento local? O que é? Então é fazer de uma casa, pode ser a nossa casa, não é? Há pessoas que restauram casas, está muito na moda agora fazer-se restauração das casas e depois faz os registros e começa a publicar nas plataformas e a casa dela passa a ser um mini hotel, podemos dizer assim, onde tem que ter as limpezas, vai ter comentários e tem que... E vai ter a afluência de gente à sua casa através de algumas plataformas que existem, ou então também de conhecimentos. Ou seja, os estrangeiros vão passar, em vez de irem para um hotel, passam a ir para aquele apartamento que está publicado e preparado para ser utilizado nesse sentido. 1 noite, 2 noites, 1 semana. Isto é algo que realmente está a crescer aqui em Portugal, não é? Porque as pessoas veem como uma fonte, digamos assim, de rendimento, alguém que tenha uma casa, não sei onde, ou que usa pouco, ou assim. Antigamente, se calhar, era comum isso acontecer, mas agora que a coisa está a crescer mais, o próprio governo decidiu intervir mais fortemente e se calhar já não tem tanto como quando foi o boom. Mas, de qualquer forma, isso, Érica, ainda está em crescimento, digamos assim. Sim. Portugal cada vez mais é um setor que contribui bastante para a economia portuguesa. Sim. O ano passado, por exemplo, gerou 14,3 milhões de euros na economia. E isso significa que realmente não só é bom para o lado, para a pessoa em si, digamos assim, para o dono, mas também acaba por ser para o governo e vê Exato. Sim.
Esses dados, aliás, só para que todos vocês saibam, os dados que nós estamos aqui a falar são dados que são fornecidos pelas entidades Sim, oficiais, não é? Turismo de Portugal, sim, sim. Exatamente. Então, uma vez que já sabemos o que é isso do alojamento local, e a Catarina já explicou assim muito rapidamente, Muito rapidamente. sobre isso, nós podemos falar assim um bocadinho mais agora pausadamente sobre cada ponto, porque as pessoas pensam, eu tenho uma casa, a casa é minha, então eu faço dela o que eu quero e ninguém tem nada a ver com isso. Mas não é bem assim quando nós estamos a receber turistas, não é? Sim. Porque estamos a representar o país e o governo não vai. Então, meu amigo, você é um contribuinte tão generoso e não vai contribuir com isso agora. Tem É, que sim. registar, não é? Como a Sim, Catarina já tem que falou. tem que ser tudo legalizado, senão pode estar sujeito a uma fiscalização e vem um problema grave. É assim, existem também, surgiram muitas empresas que fazem toda a gestão do alojamento local, ou seja, há pessoas que têm casas e têm as suas profissões e não têm tempo de estar a gerir, porque isto ainda leva algum tempo e algum trabalho, dedicação também. E então surgiram muitas empresas no mercado, mas mesmo muitas, que fazem toda essa gestão, entrega-se o apartamento ou a casa, o que se tiver, e eles gerem tudo, em troco de uma percentagem. É só entrega a chave e eles fazem tudo. Portanto, isso é uma opção. Pode entregar a casa a uma empresa, se não tiver tempo, e ela gera tudo e vai tirar uma percentagem. Depois tem outra parte, que pode ser a própria pessoa a gerir, que aprendendo como não é muito complicado, mas tem que ter tempo para isso. Isso vai ter que ter tempo. Os passos iniciais, se calhar, serão os mais complicados, não é? A questão do registro e tudo isso, Não é assim tão complicado. não? Não. Tem que haver um pedido. Eu pus aqui algumas coisas também que eu Sim. tive a oportunidade de ver na internet. Por exemplo, tem que haver um registro obrigatório para a autoridade tributária. Depois, há que fazer-se acompanhar quando se fizer um pedido à Câmara, porque a Câmara tem que ter conhecimento disso. Sim, vai ter que. Primeiro tem que abrir uma atividade. Pronto. Nas finanças. Depois vai ter que ir à Câmara, na localização onde tiver a casa, e vai ter que registar a sua casa. Vai ter que levar a caderneta predial e alguns documentos que eles vão pedir relativos à casa. E depois a Câmara, é assim, surgiu uma lei, acho que foi em outubro. Antes da lei de outubro, qualquer pessoa registava a casa com facilidade. A partir desse momento em que a lei saiu, a Câmara tem 10 dias, não sei se é 10 ou 15 dias, em que vai dizer sim ou não a esse registro. Por exemplo, o não poderá dever-se a quê? Haver, por exemplo, muitas casas naquela rua em alojamento local e eles acharem que já não há espaço para mais uma. Pronto, podemos dizer assim. Portanto, neste momento a Câmara tem o poder de decidir sim ou não. Por isso é que As houve uma casas corrida. devem levar uma sinalética qualquer. Eu vi que Sim, algumas tinham é só um mais neste AL, momento. não é? É só as guest house, que são aquelas que fornecem já serviço de pequeno almoço, porque aí tem quartos, fazem, por exemplo, numa vivenda. Quase um hotel. É quase um hotel, são as guest house. Agora nos apartamentos, por enquanto ainda não, acho que tem-se 2 anos para depois poder sim ou não pôr essa placa, mas até 2 anos não é obrigatório. E houve uma corrida muito grande ali aos registros, até se falou muito nas notícias em outubro, que foi um bocadinho antes da lei, em setembro. Então acho que não era filas e filas de gente, porque já sabiam que depois podiam estar sujeitos a não aceitarem a ser casa aceito, delas. claro. Portanto, isso é um dos pontos que tem que ser, é a casa registada na Câmara, e depois a Câmara pode dizer, olha, não vai fazer alojamento local. E a Câmara não pode depois mexer naquelas que já anteriormente estavam Não, registradas, é isso? neste momento não. Só se por exemplo, se a casa estiver num condomínio e os vizinhos não quiserem alojamento local, eles podem pedir à Câmara para retirar esse alojamento local. Mas segundo a lei, eles não têm poder. Eles têm que ter muitas provas em conforme o alojamento local está a prejudicar. Porque pode vir um Mas vizinho... normalmente depois tem que a pessoa tem que pedir autorização para poder pôr a sua Não, casa assim, não não? tem.
Não tem. Só depois é que pode, se houver problemas, não é? O condomínio pode dizer, podem fazer reuniões extraordinárias e dizerem que não querem lá, mas tem que ter muitas provas. Desde que as pessoas então informem sobre as regras do condomínio e Sim, as pessoas que exatamente, é usarem. isso mesmo. Há as regras, informa-se, ninguém tem que pedir permissão nenhuma, Ok. pelo menos segundo a lei até este momento. Não quer dizer que para a frente A isso gente possa... também não está a dar ideias. É Pois. só. É só. Senão, A Érica, senão sobre, ninguém queria. sobre esta questão também é falado no curso, este Sim, alojamento sim. local. Nós abordamos o alojamento local e por vezes também há as casas de turismo de habitação, temos as casas de turismo de rural, temos... Funcionam mais ou menos sim, assim? Sim, sim, sim. Ok. E no caso, por exemplo, a sua função, digamos assim, você está a estudar para chegar a. A recepcionista ou diretora de hotel. Ok. Sim. Isso, na verdade, no caso, não é, o estudar essa questão, você tem que ter também todo esse conhecimento. Exato. A história é muito importante. A história de Portugal temos que conhecer, saber também vender o produto, neste caso Portugal. Falar várias línguas. Exatamente. O domínio das línguas, inglês, francês, alemão, se souber, italiano. Sim. Então temos aí muita coisa. A Catarina, não tem para eu ter uma casa com uma coisa Não. dessas, não preciso falar. Quer dizer, Thank you. assim, S'il vous plaît. convém saber falar um bocadinho, não é? Porque se for Claro. ela a gerir a casa, parece Ou então a maior entrega as parte- chaves tais Às empresas tais que ainda há pouco empresas, falava. exatamente. Só que tem que pagar. Nós temos, ainda há pouco você falou de umas plataformas também, onde a pessoa pode depois expor esse, O apartamento ou a pronto, o casa. apartamento ou a casa para fazer a publicidade. Normalmente essas plataformas ficam com uma pequena porcentagem, não é? Sim. Do- Umas mais, outras menos. Sim. É assim, existem duas que são aquelas que funcionam melhor. Porque depois há pagamentos, há uma série de coisas e normalmente essas são as plataformas que as pessoas se inscrevem mais. É fazer um registro nessa plataforma, tem que dar uma série de documentos e umas boas fotografias, não é? Uma fotografia de telemóvel, não é? Por exemplo, existe a plataforma do Booking, que eles exigem fotografias com alta resolução, de boa qualidade. Tem mesmo que contratar um fotógrafo para ir fotografar. Sim, eles não aceitam fotografias de telemóvel. Já o Airbnb aceita. Pronto, tirar umas boas fotografias, chega de telemóvel e tira. Portanto, há estas coisas. Mas o Booking também leva uma porcentagem de 15%, e o Airbnb é mais baixo, acho que é 6 ou 3. Eu penso que seja 6. É 6%. De qualquer forma, de outro jeito fica difícil, não é? Também expor, porque é aí que as pessoas vão procurar. Normalmente nesses sites ou nessas plataformas. Que outras práticas normalmente das pessoas que estão envolvidas neste alojamento local têm que estar informadas, além de saber que pronto, têm que estar registadas, tem que haver... e uma coisa que eu li, que eu acho que era importante dizer: antes de estar registado, você não anuncia a sua casa, porque, inclusive, essas regras novas... Sem registro não pode publicar mesmo agora. E acho que dá multa de 2.000 a 4.000 euros. Pronto. Então, se pensa em fazer isto, antes de ter o registro, não se meta em aventuras. Não pode mesmo. Porque, pronto, senão eu vou fazer queixinhas. Não, mas isto realmente só para você entender que, se calhar, há alguns anos atrás, a pessoa pensava: tenho um amigo e tal, eu alugo da casa e pronto. Hoje em dia isso já não é assim tão fácil e o governo já tem qualquer coisa a dizer, não é? E os municípios, não é? Seguindo em frente, o impacto do turismo, ainda há pouco a Érica já falou Sim. um Exato. bocadinho. Eu acho que Portugal tem vindo a ganhar cada vez mais Exatamente, sim. com isso, não é? Hoje somos muito conhecidos lá fora, porque as pessoas fazem uma pesquisa, ainda mais agora depois desses prémios, e essa entidade que é, já não me lembro, World Travel and Tourism, qualquer coisa assim, não é? Council, são quem dão esses prémios, ou Exato. com um monte de gente decidem isso. Realmente é aí que as pessoas ouvem, são essas pessoas que a população ouve e vai naquilo que eles dizem, não é? Exatamente. Apesar de muitos desses sites, por exemplo, como a Catarina ainda há pouco estava a falar do Booking, etc., todos eles têm sempre lá os comentários das pessoas, quem visita um lugar, e isso às vezes é bom dar uma olhadela. É.
Aliás, os comentários, as casas têm bons comentários, vêm mais para o topo. E os próprios sites também já fazem esses sites, né? Já fazem um género de um rastreio e dão uma pontuação àquelas que são mais bem vistas, digamos assim. Sim, sim. E, aliás, os proprietários, uma das lutas que têm é pelos comentários, porque os comentários, se não forem bons, quem vai ver não vai querer ir para aquela casa. E depois, esses comentários muitas vezes também vão um bocadinho na opinião pessoal, não é? Por exemplo, eu já tive más experiências em lugares que nunca ninguém ia pensar que realmente eu poderia ter uma má experiência. Acontece a qualquer um. E nós também temos que saber, às vezes, discernir quando é a pessoa que estava mal disposta ou alguém que acordou mal disposto, porque os empregados, um dia vamos encontrar a Érica aí num balcão e se a Érica acordou mal disposta, tratou-me mal, eu vou fazer queixinhas ali no site e fica... Não. Uma das coisas que nós damos nos cursos de turismo é saber lidar com essas situações. Apesar dos nossos problemas, não podemos demonstrar ou não podemos levar para o trabalho. É o ser mais simpático para o cliente, apesar de às vezes o cliente também não ser o melhor para nós. E temos que ser simpáticos. Não podemos demonstrar que estamos mal, não podemos levar os nossos problemas para o trabalho. Acho que isso é muito essencial nesta área. Exatamente. Porque a pessoa, na verdade, hoje em dia, todos os negócios acabam por passar um bocadinho por aí, não é? Um restaurante, pode ser um restaurante muito bom, mas se o empregado... Eu tive, por exemplo, uma má experiência ontem à noite. Fui com a minha esposa, não vou dizer onde, mas os empregados andavam de um lado para o outro e eu ali. Então, e era um lugar conceituado, é uma cadeia grande, que realmente tinha aquelas pessoas que ali estavam a representar. Isso também é algo que vocês acabam por estudar, não é? Exato, Porque sim, estão a sim. representar um nome, uma empresa. Exato, e estamos a dar a cara. Estamos São a no cara fundo, da empresa, não é? estamos na recepção, por exemplo, de um hotel, há que ter uma boa aparência também. Estamos a dar a cara ao fim e ao cabo da cadeia hoteleira, por exemplo. Exatamente. Quase para terminar, o que é ou melhor, que mercado turístico é mais procurado aqui em Portugal? Qual é o mercado turístico? O Reino Unido, temos a França, Espanha, Alemanha também. São os mais que vêm a Portugal. Praticamente é a Europa. Sim, sim. Que visitam muito Algarve também. Uns escolhem muito o norte, sim, pelo facto de ser aldeias velhas. Em Lisboa vê-se muitos chineses. O China também gosta de cá vir, de muito. certeza. Sim. Acho Ou que é então bocadinho pelos arranjaram já um comboio para espanhóis aqui, também para vêm muito. Lisboa. Vêm Sim, muito, sim, muitos especialmente espanhóis também. na Páscoa, na passagem de ano, eles vêm muito aqui. É comum dos países do continente americano, ou não? Sim. É, Sim. também. Porque normalmente a pessoa ouve falar inglês, pensa, é inglês. Nunca associa a América, porque é lá do outro lado do mundo. Mas muitos ingleses gostam de visitar Lisboa. Por exemplo, gostam muito do fado também, sim. Sim, sim. Eu lembro-me, não é, quando era mais pequeno, e tinha mais tempo, e às vezes ia de vez em quando ao Algarve, etc., e via muitos ingleses em todo o ano. Ou seja, tanto no verão como no inverno, que para eles no inverno é uma maravilha, é um verão. É porque ele está sempre a chover lá. Mas, na verdade, nós sempre fomos muito hospitaleiros, não é? Portugal é conhecido um pouco por isso, não é? Exatamente. E isso reflete-se também nessa questão do alojamento local, ou o que é que a Catarina acha? É assim. A Catarina é alguém que tem experiência. Tenho no alguma caso, só né? desde há uns meses atrás. Pronto. Experiência de dias, de vários dias. Meses. Pronto, já tive a experiência de lidar com alguns, porque é assim, eu lidei com uma empresa e já com uma empresa e tentei fazer uma experiência. É muito diferente de sermos nós a lidar com eles, não é? Porque eles vão dar uns comentários muito melhores, porque nós tentamos fazer tudo para Melhor, agradar, claro. não é? Quando é uma empresa... É um bocadinho mais impessoal, não é? É mais
é mais fábrica, não é? Podemos dizer assim. Um bocadinho, então os comentários não são tão bons. Mas é interessante ver eles procurarem os melhores restaurantes ali na zona, perguntam isso, quais são os sítios que podem visitar, ficam muito motivados em saber o que há ali à volta e o que é que podem ver. Eu, o que é por que acaso, podem... ao pesquisar sobre esta questão, né, também para poder falar com vocês sobre isto, eu vi que há uma app da Google, o Google Trip, que a própria pessoa pode fazer um itinerário e ele dá-lhe muitas informações acerca dos locais, e inclusive aquilo até tem uma mais-valia muito boa. Se a pessoa não tem internet, aquilo pode trabalhar sem ser com internet, o que eu achei muito interessante. Mas realmente eu acho que isso, hoje em dia, as pessoas estão a procurar um bocadinho, ou melhor, estão a procurar cada vez mais uma coisa mais individualista, mais individualizada, digamos assim, que é procura dessas casas em que não estão ao molho num hotel ou assim. A Catarina, e já vou perguntar isto à Érica, a Catarina acha que os hotéis vão perder com isto? Não, eu acho que há espaço para todos. Porque está tudo cheio. Só quando nós vamos às plataformas, então naquelas épocas altas, nos picos, está tudo cheio. Mas é que é em todo lado. Eu acho que faltam mais casas. Porque temos pessoas para todo o gosto, não é? Há pessoas que preferem ter ali sempre alguém que arrume umas coisinhas e há outras que preferem ser elas a fazer e cozinhar, etc, etc. Érica, a mesma pergunta. Acha que os hotéis vão perder com Acho que não, porque cada vez mais as pessoas também procuram hotéis de luxo e gostam de ficar. Outras têm a sua vertente, gostam mais de estar sozinhos numa casa, num apartamento, portanto acho que não vão perder com isso, não. Claro. Catarina, antes de nós terminarmos, não sei se quer deixar uma mensagem para quem nos está a ver lá em casa. Quem sabe alguém que ficou entusiasmado com esta ideia do alojamento local, não sei, ou cada vez que pensa em férias pensa em ir para a Malásia ou ir para a China ou para os Estados Unidos ou para as Bahamas ou assim, e com coisas tão bonitas aqui em Portugal. É assim, o alojamento local acho que se pode tornar um pouco mais económico do que um hotel. Portanto, quem quiser fazer contas pode ver. E as casas estão preparadas e estão todas... Quem é preparatário prepara as casas com carinho e de uma forma muito especial, e essas casas estão tão boas como alguns hotéis. Por isso, a preços mais acessíveis, é de pensarem, quando forem viajar, se optam por um hotel ou por um alojamento local. Estou ali em Cascais, qualquer coisa, digam-me. Érica, o que é que a Érica também gostaria de compartilhar ou exortar, quem sabe, pessoas, não sei, aquilo que você achar. Acho que sou da opinião da Catarina. Se as pessoas pretenderem ir para um hotel, há muitos hotéis também espalhados por Portugal, cada vez mais estão a abrir hotéis de luxo também. Ou se pretenderem também as casas de turismo de habitação ou de alojamento local, também podem o fazer. Ou se pretenderem também abrir um alojamento local cá em Portugal. Tem que tentar seguir ali as normas como deve ser, não é? Exatamente. Isso é muito importante. Agradeço bastante Nada. a vossa Obrigada presença. também. Obrigada. Gostei muito também de estar a par destas coisas, que é muito interessante. Fiquei com vontade de ir de férias. Sempre que eu já ia agora. Olha, amanhã é feriado. Se calhar vou de férias. Amanhã vou de férias. E volto na sexta-feira. Então, fica aqui combinado. Vocês dou-vos férias também. Podem vir. Eu dou-vos férias porque eu esqueci-me de dizer. A Leonor pôs aqui para eu dizer, mas eu esqueci-me. Dou-vos férias do Esta é a Hora amanhã. Porque amanhã não vamos ter o programa Esta é a Hora. É verdade. Vamos ter uma transmissão especial de uma reunião dada em Moçambique. Por isso, à noite vai haver essa transmissão. E voltando aqui à nossa questão, fica então aqui os conselhos, não só da Catarina Alverca, também da nossa convidada, a Érica. É a primeira vez que está aqui. Espero que tenhamos recebido em condições, que tenha sido um bom recepcionista.